As Três Idades da Vida Interior, volume 1, primeira parte, páginas 201 a 245. Toda alma que aspira à perfeição cristã precisa viver cada vez mais intensamente da Santa Eucaristia, não apenas assistindo à missa, mas também pela comunhão frequente e, se possível, diária. Vamos falar então deste pão da vida e das condições necessárias para uma comunhão verdadeira e fervorosa. A Eucaristia, o pão vivo que desceu do céu nosso Senhor, para a salvação de todos, não poderia ter se entregado de forma mais generosa do que fez na cruz. Contudo, também não é possível ele se doar de maneira mais amorosa e pessoal a cada um do que faz na Eucaristia. Ele disse, conforme registrado no Evangelho de João: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome e quem crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne para a vida e salvação do mundo. A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Dessa forma, a Eucaristia é o maior de todos os sacramentos, pois contém não apenas a graça, mas o próprio autor da graça. É o sacramento do amor, fruto do amor que se entrega e cujo efeito principal é o aumento do amor de Deus em nós, bem como do amor pelas almas em Deus. A recepção da Eucaristia é chamada de comunhão, ou seja, uma união íntima do coração de Deus com o coração humano. Essa união alimenta a alma, vivificando-a sobrenaturalmente e até a deifica em certo sentido, pois aumenta a graça santificante, que é uma participação na vida íntima de Deus. Jesus disse: A minha carne é verdadeiramente alimento. A necessidade de alimentação para toda a vida criada. Toda forma de vida necessita de alimento. As plantas se nutrem dos nutrientes da terra, os animais se alimentam de plantas ou de outros animais, e o ser humano nutre o seu corpo com os alimentos que lhe convêm. Contudo, seu espírito deve nutrir-se da verdade, especialmente da verdade divina, e sua vontade, da vontade divina, caso queira alcançar a vida eterna. Em outras palavras, o ser humano deve alimentar-se de fé, esperança, amor e caridade. Os atos dessas virtudes lhe conferem o crescimento na vida sobrenatural. Mas o Salvador oferece ainda um alimento mais divino. Ele mesmo se oferece como alimento para a alma. Certa vez o Senhor disse a Santo Agostinho: Eu sou o pão dos fortes, cresce e me comerás, mas não me transformarás em tua própria substância, como acontece com os alimentos que nutrem o teu corpo. Ao contrário, tu te transformarás em mim. A transformação pela comunhão. Na comunhão, nosso Senhor não ganha nada. Todo o benefício é da alma, que é vivificada e elevada ao sobrenatural. As virtudes de Jesus Cristo fluem para a alma, que se torna incorporada a Ele, tornando-se um membro de seu corpo místico. Como ocorre essa transformação e incorporação? Nota: corpo místico de Cristo refere-se à união espiritual entre Jesus e os fiéis, formando uma unidade com Ele como cabeça e a Igreja como corpo. Principalmente porque Jesus, presente na Eucaristia, eleva a alma a um amor intensíssimo. Os efeitos que este divino alimento produz são bem explicados por Santo Tomás de Aquino. Os efeitos que a paixão de Cristo trouxe ao mundo, este sacramento os alcança em cada um de nós. Santo Tomás ainda acrescenta: Assim como o alimento material sustenta, fortalece, renova a vida corporal e é agradável ao paladar, efeitos semelhantes à Eucaristia realiza na alma. Em primeiro lugar, ela sustenta ou mantém a vida espiritual. Toda pessoa que no âmbito físico não se alimenta ou se alimenta de forma insuficiente enfraquece. O mesmo ocorre com quem se priva do pão eucarístico que o Senhor nos oferece como o alimento mais excelente para a alma. Por que haveríamos de nos privar sem motivo deste pão subsubstancial que deve ser o pão de cada dia para nossa alma? Evangelho de Mateus 6:11. Assim como o pão material restaura o corpo, renovando as forças perdidas pelo trabalho e pelo cansaço, a Eucaristia repara as forças espirituais que perdemos pela negligência. Conforme ensina o Concílio de Trento, a Eucaristia nos liberta dos pecados veniais, devolve-nos o fervor que perdemos por eles e nos protege contra o pecado mortal. Além disso, os alimentos naturais aumentam a vitalidade física durante o crescimento. Mas, no campo espiritual, devemos sempre crescer no amor a Deus e ao próximo, até o momento da morte. Para isso, no pão eucarístico, recebemos a cada dia novas graças.
Por esse motivo, o crescimento espiritual nunca cessa nos santos, que aspiram constantemente a se aproximar de Deus. Sua fé torna-se mais esplendorosa e viva a cada dia, sua esperança mais firme e sua caridade mais pura e intensa. Assim, aos poucos, eles passam da resignação nos sofrimentos ao amor e à alegria da cruz. Através da comunhão, todas as virtudes infusas aumentam junto com a caridade, alcançando frequentemente o heroísmo. Os dons do Espírito Santo, que são disposições permanentes e infundidas, associadas à caridade, também crescem juntamente com ela. Enfim, assim como o pão material é agradável ao paladar, o pão eucarístico é de grande doçura para a alma fiel, que nele encontra força e imensa satisfação espiritual. O autor de A Imitação de Cristo expressa este sentimento assim: Senhor, confiando em tua bondade e grande misericórdia, aproximo-me enfermo do Salvador, faminto e sedento da fonte da vida, pobre ao Rei do céu, servo ao Senhor, criatura ao Criador, desolado ao meu piedoso Consolador. Ele ainda exclama: Dá-te a mim, Senhor, e basta, pois sem ti nenhuma consolação me satisfaz. Sem ti não posso existir, e sem tua visitação não posso viver. Santo Tomás de Aquino expressou admiravelmente o mistério da comunhão. Oh, maravilha incompreensível, que o pobre servidor, escravo e humilde se alimente do Senhor. Essa é a união sublime entre a suprema riqueza e a pobreza. E pensar que o hábito e a rotina muitas vezes nos impedem de ver claramente o esplendor sobrenatural desse dom infinito. Condições necessárias para uma boa comunhão. O decreto do Papa São Pio X, de 20 de dezembro de 1905, nos lembra as condições necessárias para uma boa comunhão frequente. Este decreto nos orienta. Os sacramentos da nova aliança, ao mesmo tempo que atuam ex opere operato, ou seja, pela eficácia do próprio sacramento, produzem maior efeito quanto mais perfeitas forem as disposições de quem os recebe. Portanto, é necessário que uma boa preparação anteceda a Santa Comunhão e que seja seguida de uma fervorosa ação de graças, conforme as possibilidades e condições de cada pessoa. Segundo o mesmo decreto, a condição primordial e indispensável para se beneficiar da comunhão é a intenção reta e piedosa. Ele declara: a comunhão frequente e diária, tão agradável a nosso Senhor Jesus Cristo e à Igreja Católica, deve ser facilitada para todos os fiéis, de qualquer classe e condição, desde que ninguém que se aproxime da mesa sagrada em estado de graça e com reta e piedosa intenção seja rejeitado por qualquer proibição. A intenção reta significa que quem se aproxima da Santa Comunhão não deve fazê-lo movido pelo hábito, vaidade ou qualquer outra razão humana, mas sim pelo desejo sincero de responder à vontade do Senhor, unir-se mais estreitamente a Ele pela caridade e, por meio deste remédio divino, curar suas fraquezas e pecados. Notas explicativas de Trento. Este concílio ecumênico, 1545-1063, reafirmou as doutrinas católicas, incluindo a Eucaristia, que foi descrita como um sacramento que não apenas traz benefícios espirituais, mas também ajuda a combater o pecado. Ex opere operato, termo teológico latino que significa pelo próprio ato realizado. Significa que o sacramento opera pela graça divina e não pela santidade ou disposição pessoal de quem o administra. Essa intenção reta e piedosa mencionada aqui deve ser claramente sobrenatural, ou seja, inspirada por motivos de fé. Isto é, deve resultar do desejo de receber a graça de servir melhor a Deus e evitar o pecado. Se junto a essa intenção fundamental houver algum outro motivo secundário, como o desejo de ser admirado ou elogiado, essa razão adicional e acidental não invalida a comunhão, embora possa reduzir os benefícios espirituais obtidos. Os frutos que retiramos da comunhão serão tanto mais abundantes, quanto mais pura e intensa for essa intenção reta e piedosa. Esses princípios são firmes e não há como duvidar de sua validade. Uma única comunhão fervorosa é, portanto, muito mais proveitosa do que muitas comunhões realizadas com frieza ou indiferença. Condições para realizar uma comunhão fervorosa. Santa Catarina de Sena, em seu Diálogo, capítulo 110, apresenta essas condições através de uma comparação simbólica. Suponhamos, diz ela, que várias pessoas seguram velas acesas. A primeira leva uma vela de 1 onça, a segunda de 2 onças, a terceira de 3 onças e outra de 1 libra.
Cada pessoa acende sua vela, e aquele que segura a vela de 1 onça terá menos luz do que aquele que segura a vela de 1 libra. Da mesma forma acontece com aqueles que se aproximam deste sacramento. Cada um traz sua vela acesa, isto é, os santos desejos com os quais recebe a comunhão. Como se manifestam esses santos desejos? Esses santos desejos, condições para uma comunhão fervorosa, devem se manifestar primeiramente no abandono de todo apego ao pecado venial, à maledicência, à inveja, à vaidade, à sensualidade e assim por diante. Esse apego é menos reprovável em um cristão de pouca formação espiritual do que em quem já recebeu grandes graças, e, no entanto, não se mostra muito grato. Se essa negligência e ingratidão aumentarem, tornam a comunhão cada vez menos proveitosa. Para que a comunhão seja fervorosa, é necessário combater o apego às imperfeições, ou seja, a uma maneira imperfeita de agir, como ocorre naqueles que, tendo recebido 5 talentos, agem como se possuíssem apenas 3, Mateus 25, 14, 30, e mal lutam contra seus defeitos. O apego às imperfeições também se revela na busca por satisfações naturais ilícitas, mas desnecessárias, como, por exemplo, consumir certos alimentos ou prazeres dos quais se poderia facilmente abdicar. Renunciar a essas satisfações seria algo muito agradável a Deus, e a alma, demonstrando assim maior generosidade, receberia na comunhão graças mais abundantes. Não devemos esquecer que nosso modelo é o próprio Salvador, que se sacrificou até a morte na cruz, e que devemos trabalhar pela nossa salvação e a do próximo, empregando os meios que nosso divino Salvador utilizou. O afastamento do pecado venial e das imperfeições, no entanto, é uma disposição negativa. As disposições positivas para uma comunhão fervorosa são humildade, Senhor, não sou digno, profundo respeito pela Eucaristia, fé viva e um desejo ardente de receber nosso Senhor, que é o pão da vida. Essas condições se resumem em uma única: ter fome da Sagrada Eucaristia. Qualquer alimento é saboroso quando estamos com fome. Um homem rico, privado de alimentos e com fome, se sente feliz ao receber um simples pedaço de pão negro. Jamais algo lhe pareceu tão delicioso. Se tivéssemos essa mesma fome da Eucaristia, extrairíamos muito mais frutos de nossas comunhões. Recordemos como essa fome era intensa em Santa Catarina de Sena. Certa vez, quando cruelmente lhe foi negada a comunhão. No momento em que o sacerdote partia a hóstia, um pequeno fragmento se soltou e milagrosamente voou até Santa Catarina como recompensa por seu ardente desejo de receber Jesus. Notas explicativas. Santa Catarina, mística e doutora da Igreja Santa Catarina de 47, é famosa por sua intensa devoção à Eucaristia e seu amor apaixonado por Cristo. Seu diálogo é uma coleção de revelações e ensinamentos espirituais que ela teria recebido em êxtase. Senhor, não sou digno. Essa expressão é uma referência à declaração do centurião romano a Jesus em Mateus 8:8, onde ele diz: Senhor, não sou digno de que entre sob meu teto, mas dize uma só palavra e meu servo será curado. Como podemos alcançar essa fome pela Eucaristia? Alcançaremos essa fome espiritual se meditarmos profundamente que, sem este alimento, nossa alma enfraquece espiritualmente, e também se realizarmos diariamente alguns sacrifícios com generosidade. Se em algum momento sentimos que nosso corpo está fraco, imediatamente buscamos alimentos nutritivos para restaurar suas forças. O alimento por excelência que revigora nossas forças espirituais é a Eucaristia. Nossa natureza sensível, tão inclinada à sensualidade e à preguiça, necessita profundamente ser vivificada pelo contato com o corpo virginal de Cristo, que por amor a nós suportou os mais terríveis sofrimentos. Nosso espírito inclinado ao orgulho, à insensibilidade, ao esquecimento das verdades fundamentais e à ignorância espiritual, precisa ser iluminado pelo contato com a inteligência soberanamente luminosa do Salvador, que é o caminho, a verdade e a vida. Nossa vontade também tem suas falhas. Está fraca e fria, pois lhe falta amor, que é a raiz de todas as suas fraquezas. Quem será capaz de lhe devolver esse ardor, essa chama essencial para que sempre se eleve em vez de decair? O contato com o coração eucarístico de Jesus, esse forno ardente de caridade e com sua vontade, inabalavelmente voltada para o bem e fonte de méritos de valor infinito, é o que precisamos. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Esta é a necessidade que temos dessa união com o Salvador, que é o principal efeito da comunhão.
Se estivéssemos firmemente convencidos de que a Eucaristia é o alimento essencial e indispensável para nossas almas, jamais deixaríamos de sentir essa fome espiritual que se manifesta em todos os santos. Para redescobrir essa fome, caso a tenhamos perdido, precisamos fazer exercício, assim como se recomenda a pessoas enfraquecidas e desanimadas. O exercício espiritual consiste em oferecer a Deus pequenos sacrifícios diários. Particularmente, devemos renunciar à busca de nós mesmos nas atividades que realizamos. Com isso, o egoísmo diminuirá pouco a pouco, e a caridade ocupará o lugar principal em nossa alma. Deixaremos de nos preocupar com trivialidades pessoais e passaremos a pensar mais na glória de Deus e na salvação das almas. Assim, a fome pela Eucaristia voltará. Para comungar com as devidas disposições, peçamos a Maria que nos faça participar do amor com que, das mãos de São João, recebia a Santa Comunhão. Os frutos de uma comunhão fervorosa. Os frutos de uma comunhão fervorosa estão em proporção direta com a generosidade com que nos preparamos para ela. A quem tem boa vontade, mais será dado e terá em abundância, diz o Santo Evangelho. Santo Tomás de Aquino nos recorda na liturgia do Santíssimo Sacramento o exemplo do profeta Elias. Quando era perseguido, Elias, exausto, parou no deserto e se deitou sob um arbusto, aguardando a morte. Ele adormeceu, mas foi despertado por um anjo que lhe mostrou ao lado um pão assado lentamente e uma jarra de água. Elias comeu e bebeu, e com a força que esse alimento lhe deu, caminhou 40 dias até o Monte Horebe, onde o Senhor o esperava. Esse é um símbolo dos efeitos de uma comunhão fervorosa. Notas explicativas. Santo Tomás de Aquino, filósofo e teólogo medieval, famoso por suas contribuições à doutrina da Igreja, especialmente em relação ao sacramento da Eucaristia. Elias e o Monte Horebe. Na tradição bíblica, o profeta Elias é fortalecido miraculosamente pelo alimento providenciado por um anjo enquanto foge de seus perseguidores. A jornada de 40 dias simboliza a transformação e fortificação espiritual que o encontro com Deus traz. Reflexão sobre a fervorosa comunhão diária. Meditemos sobre o fato de que cada uma de nossas comunhões deve ser substancialmente mais fervorosa que a anterior. Não apenas elas devem nos preservar na caridade, mas também aumentá-la, de forma que possamos receber o Senhor no dia seguinte com um amor não apenas igual, mas ainda mais ardente que no dia anterior. Como uma pedra que cai cada vez mais rapidamente ao se aproximar do solo, assim também, segundo Santo Tomás de Aquino, nossas almas deveriam aproximar-se de Deus com pressa cada vez maior, à medida que estamos mais perto dele e somos por ele mais atraídos. Essa lei da aceleração, natural e ao mesmo tempo parte da ordem da graça, deveria manifestar-se especialmente através da comunhão diária. E assim seria, se não fossem impedidas por certos apegos ao pecado venial ou a imperfeições. Essa aceleração na santidade manifesta-se plenamente na vida dos santos, que nos últimos anos de vida fazem progressos muito mais rápidos na santidade, como é visto na vida de Santo Tomás. Este impulso foi particularmente evidente na vida de Maria, modelo de devoção eucarística. Seguramente, cada uma de suas comunhões foi mais fervorosa que a anterior. Possa Deus conceder-nos algo semelhante, mesmo que em menor medida, e que, ainda que falte a devoção sensível, jamais nos falte a devoção substancial, ou seja, a disposição da alma em entregar-se ao serviço de Deus. Como lemos em A Imitação de Cristo, livro capítulo 4, pois quem, ao aproximar-se humildemente da fonte da doçura, não retorna com alguma suavidade? Ou quem, ao estar próximo de um grande fogo, não sente um pouco de seu calor? Tu és uma fonte plena que sempre transborda, fogo que arde sem cessar e nunca se apaga. A Eucaristia como fonte de graça. Esta fonte de graça é tão elevada e abundante que pode ser comparada às qualidades refrescantes da água e, ao mesmo tempo, ao fogo abrasador. Aquilo que nas coisas materiais está separado, na vida espiritual se une, sobretudo na Eucaristia. Ao comungar, recordemos São João, que repousou sua cabeça no peito de Jesus, e Santa Catarina de Sena, que teve, por graça especial, a experiência de beber profundamente da chaga do coração de Cristo, sempre aberto para demonstrar seu amor. Tais graças extraordinárias Deus concede de tempos em tempos para nos fazer compreender o que ocorreria em nossa alma se soubéssemos responder com generosidade ao chamado divino.
Notas explicativas: Santo Tomás de Aquino, a referência ao teólogo medieval e doutor da Igreja, cujos escritos ilustram a dinâmica entre graça e natureza na busca de Deus. A Imitação de Cristo, obra atribuída a Tomás de Kempis, um dos livros espirituais mais lidos da tradição cristã, que reflete sobre o encontro com Deus e o desapego dos prazeres terrenos. São João, no contexto da última ceia, João, o discípulo amado, repousa sua cabeça no peito de Jesus, um símbolo da proximidade e intimidade com o Senhor. Santa Catarina de Sena, uma das grandes místicas da Igreja, que teve experiências místicas profundas com Cristo, especialmente no que diz respeito à união com o coração de Jesus. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.